Graça e paz sejam com todos. Hoje, terceiro domingo de julho, é um dia especial. Dia especial porque estamos debaixo da graça de Deus. Dia especial porque temos a presença marcante do nosso Senhor Jesus entre nós. Daí a nossa alegria, o nosso contentamento. Lembrando aos queridos irmãos, vamos continuar orando em favor uns dos outros. Vamos orar em favor dos nossos irmãos que estão enfermos, irmãos que estão desempregados, irmãos que estão enlutados e milhares de famílias que perderam seus entes queridos, bem como os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento desta pandemia, a fim de que o nosso Deus, por meio da sua graciosidade, continue confortando e consolando a todos por meio da sua boa vontade. Hoje nós vamos fazer uma meditação no livro de João, capítulo 3, 17. É um texto conhecido entre nós, se bem que já utilizei esse mesmo texto em outros momentos, em outras oportunidades. Vamos orar nesse instante com os nossos corações agradecidos a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos na tua presença. Te pedimos a continuidade do teu amor, da tua graça, compaixão em favor das nossas vidas. Se pois conosco, nos dê um dia de paz na tua real presença. Abençoe ricamente a nossa igreja, os nossos irmãos que estão enfermos, enlutados, irmãos que estão desempregados e milhares de famílias que estão enlutadas. Abençoe também, Senhor, os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento desta pandemia, a fim de que tu possas, de uma forma toda especial, protegê-los e ampará-los debaixo da tua graça. Fica conosco. E é na mediação do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Bem, queridos irmãos, o texto de João 3,17 diz o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que Deus nos abençoe. O texto que acabamos de ler, meus prezados irmãos e irmãs, narra o diálogo entre Jesus e Nicodemos, um mestre entre os judeus que queria conhecer Jesus, pois estava maravilhado com os sinais e milagres que Jesus Cristo estava realizando. E esse encontro com Cristo foi na calada da noite, furtivamente, a fim de não ser reconhecido. Se alguém descobrisse a identidade de Nicodemos, certamente ele seria rechaçado pelos judeus. E nesse diálogo, Jesus fala do novo nascimento e da sua missão de salvar os homens e não condená-los. Para alguns, o Messias viria ao mundo especificamente para julgar e condenar o mundo gentílico, mas João enfatiza veementemente que o propósito primordial da missão de Cristo é a salvação universal, condicionada pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Quando os homens buscam ao Senhor por meio da fé e recebem a Jesus Cristo como Salvador pessoal,
das suas vidas, eles têm a garantia do perdão dos seus pecados, têm a garantia da salvação, bem como da vida eterna. Mas é necessário que os homens aceitem a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9, o apóstolo Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta citação do apóstolo Paulo define muito bem que o propósito de Jesus na sua vinda ao mundo foi para salvar e não condenar. O julgamento se impõe por causa do livre-arbítrio dos homens, direito este que foi proporcionado a todos. Porém, o projeto de Deus é libertação. O projeto de Deus é a salvação. Deus deseja que todos os homens se salvem. É a longanimidade de Deus que torna possível a salvação. Assim sendo, ela pode ser recusada ou até mesmo negligenciada, por maravilhosa que seja a salvação que há em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo 2, 3, 4, o apóstolo Paulo diz: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. De fato, a verdade é Jesus Cristo. Em João 8,36, o autor sagrado diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é, livres da escravidão do pecado, livres do receio da morte, livres da condenação eterna. Sobretudo, porque a salvação que há em Cristo Jesus consiste em libertação. Este foi o propósito da missão específica de Jesus Cristo: salvar a humanidade, como enfatiza muito bem o apóstolo João, para que o mundo fosse salvo por ele. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.